Então, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estou aqui hoje para conversar com a doutora Tatiane Afonso, que é cardiologista, trabalha aí também com medicina do estilo de vida, é formada em coaching de saúde também. E vou chamar ela aí para se apresentar um pouquinho e já vou deixar uma pergunta aí para ela engatar na apresentação, que é falar um pouquinho sobre como é que ela chegou na cardiologia e depois da cardiologia, como é que ela sentiu essa necessidade de estudar um pouquinho mais sobre comportamento, sobre mudança de hábitos, como é que ela chegou no coach de saúde. Então, fique à vontade aí, seja bem-vinda, Tati. João, muito obrigada pela oportunidade. Você, Dani Callas, vocês moram no meu coração e eu estou muito feliz de estar aqui, de poder participar desse evento magnífico, né? Essencial para a gente da classe da saúde. A minha história ela começa bem cedo, né? Lá na faculdade, quando a gente vai fazer aqueles estágios, eu tinha certeza que eu seria anestesista, mas aí eu fui fazer um estágio em unidade coronária e lá eu encontrei um profissional, Dr. Neif Mus, muito humano. E aquilo me tocou de uma forma incrível. Era uma unidade coronária e ainda assim ele conseguia ser muito humano com os pacientes. E aí eu comecei a me apaixonar pela cardiologia ali. Isso foi no sétimo período da faculdade. E aí mudou tudo, né? Aí eu fui fazer formação tradicional, 2 anos de clínica médica, residência, fiz no Hospital Geral de Bom Sucesso. Eu sou formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Eu sou carioca, e aí me formei pela UFRJ, segui com a residência no Hospital Geral de Bom Sucesso, de clínica médica, e depois fui fazer cardiologia no Instituto Nacional de Cardiologia, tudo no Rio de Janeiro. E aí, lá no Instituto Nacional de Cardiologia, eu peguei em um momento, isso foi em 2006, eu finalizei minha residência no início de 2007, que estava sendo implantado o serviço de reabilitação cardíaca do Instituto. E o nosso instrutor principal da residência médica, o doutor Daniel Copilha, ele era quem estava montando esse serviço. E eu tive muita proximidade com ele e gostei muito daquela estrutura, fiquei realmente apaixonada, né? Infelizmente eu não participei porque estava bem saindo, né, da residência, e aí eu fui seguir outros passos, eu entrei na Força Aérea logo em seguida, e aí eu tive que fazer curso, enfim. Fui seguir a vida, né? Mas ficou lá a sementinha, né, tanto é que mais à frente, assim, eu posso dizer que uma coisa bem bacana que eu trouxe para o hospital no qual eu fui trabalhar na aeronáutica, foi a implantação de um serviço de reabilitação cardíaca. E eu acho que essa coisa de Legal. mudança de comportamento, né, começa daí, desse momento. Mesmo, isso sendo em 2009, 2010, mais ou menos, né, eu não tinha, né, obviamente, esse conhecimento, que eu tenho hoje, mas já estava lá dentro de mim, sabe, isso para colocar em prática, essa coisa da mudança, né, do comportamento do paciente e o trabalho, comportamental. Que legal. Que coincidência, o Dr. Daniel, eu conheço ele. Eu fiz residência de medicina esportiva, a gente tem uma parte grande, assim, né, de reabilitação cardíaca. Eu fui em algumas palestras, eu assisti algumas aulas dele, eu conheço ele também. E Muito muito legal. querido. Eu gosto muito dessa área também. E essa área realmente é uma área muito interessante, né? Porque a gente precisa ter um olhar, né? Que os protocolos atuais de reabilitação cardíaca, eles são aqueles protocolos de 6 a 8 semanas ali de treino, né? Tem algumas orientações de alimentação, parar de fumar, né? Quando é o caso. Mas uma coisa que eu sempre que eu escutei de alguns profissionais que trabalham, né, que eu achei muito interessante, que não basta fazer isso, né, e achar que a pessoa está tratada, né, porque você precisa mudar todo o estilo de vida dela, senão a origem do que levou a pessoa a ter um problema cardiovascular continua ali, né? Você poderia falar um pouquinho sobre esse olhar aí, né? Qual que é, se não mudar o estilo Posso, de vida, qual que é, da onde posso, que vem, né, os problemas cardiovasculares e cardiometabólicos aí? Quais são as causas deles? sim. Bom, como eu falei, né, eu tenho muitos anos de formada já, para mais de 20, né, então obviamente a gente vê muitos casos. E assim, algumas coisas me chamam muita atenção. Infelizmente, muitas pessoas não entendem como é que funciona, né, o tratamento da doença crônica, não entende nem o que é uma doença crônica, então ainda existe muito aquela, falsa, percepção de que o tratamento vai ser por um tempo e que vai ficar curado. Então, assim, uma coisa que eu gosto muito de falar é
doença cardiovascular, doença crônica, é um contínuo de doença que a gente pode sim intervir em qualquer momento, né, o doente pode ter uma insuficiência cardíaca grave e a gente ainda consegue melhorar alguma coisa da vida dele, da qualidade de vida, enfim, sempre pode haver intervenção. Quanto mais precoce ele tiver nesse contínuo de doença cardiovascular, que começa lá com o estilo de vida da pessoa, né, a pessoa que tem um estilo de vida que não é saudável, ela já tem muito provavelmente disfunção endotelial, uma série de condições que geram posteriormente as manifestações clínicas, né. Então a gente pode intervir em qualquer momento. Então eu sempre falo assim, tratar de doença cardiovascular, doença cardiometabólica, não é tratar, por exemplo, uma amidalite, né, que você tem ali uma doença infecciosa ou viral, bacteriana, o que quer que seja, você toma o seu antibiótico por, sei lá, 10 dias e teoricamente acabou. Você não vai mais se preocupar com isso até a próxima E tá infecção. curado, Não né? é o caso, né. A doença crônica, ela exige de você um olhar para si mesmo, um cuidado, que é realmente assim, eu digo que é um chamado para você olhar para si, cuidar e fazer os ajustes que são necessários. Por quê? Óbvio que a gente sabe que tem a questão genética envolvida, né, a gente não pode negligenciar isso. Teve esse boom da epigenética, eu acho fantástico, eh, a ciência mostra pra gente que a gente consegue sim modular os nossos genes, então não é porque o meu pai teve que eu vou ter, não é assim que funciona, mas também não é aquela coisa assim, eu não gosto muito dessa pegada, João, de tipo, botar culpa, sabe, pra pessoa se sentir culpada. "Ah, eu tenho a doença porque eu fiz isso", porque isso não ajuda em nada. É igual a sessão de terapia quando você fica culpando mãe e pai, não é o caso. Então a gente tem que É. olhar daqui para frente, sabe. Então eu gosto de trazer sempre essa visão mais positiva do tratamento, né, que é possível melhorar em qualquer estágio que a pessoa esteja. E hoje, né, a gente sabe que as doenças hoje não, já de muito tempo, as doenças cardiovasculares são as doenças que mais acometem as pessoas no mundo inteiro e que mais matam também. Então é importante a gente estar falando num evento grande como esse de mudança comportamental sobre essas doenças, que são as doenças que tem aí, acho que todo mundo, todos nós que somos profissionais de saúde, ou conhecemos ou temos, né, alguma doença, cardiovascular por perto ou na gente mesmo. Seja uma hipertensão, seja uma dislipidemia, enfim, alguma dessas alterações, né. Muito legal você trazer esse olhar, porque então o que a gente está falando aqui é que tem uma pessoa que tenha os fatores de risco, né? Então, que tem um colesterol aumentado, uma circunferência abdominal, uma pressão aumentada, tudo isso já vai, já coloca ela em risco, mas não só em risco, ela já tem ali um endotélio alterado, né? Se a gente conseguisse fazer um exame por dentro dessa pessoa, a gente já, vamos dizer assim, já conseguiria diagnosticar que ela tem umas doenças instaladas ali e isso vai, com o tempo, né, vai se deteriorando até que de repente acaba culminando aí num infarto, num derrame, numa insuficiência cardíaca, que aí é como você falou, quando realmente dá aquele quadro clínico, né, que às vezes chega no pronto-socorro, né, e muitas vezes a gente ouve essa história, né, nossa, mas ele não tinha nada, de repente teve um infarto e, nossa, mudou tudo. Não é bem assim, né? Ele já tinha um monte de coisa, não foi de repente que a coisa aconteceu, né? Não. E aí eu acho interessante esse olhar aí do cardiologista, porque na cardiologia a gente tem muitas medicações, né, que controlam a pressão, que ajudam aí a melhorar a qualidade de vida do paciente com insuficiência cardíaca. Mas eu queria perguntar para você. É, porque eu vejo que alguns colegas meus cardiologistas, eles vão muito nessa linha farmacológica, de usar o remédio, e trabalham um pouco a parte de mudança de hábitos, né, comportamental. É, como é que é o seu olhar para isso, assim, né? A gente sabe que, vamos dizer assim, talvez seja um pouco mais fácil só prescrever o remédio, sabe que a mudança de comportamento é um pouco mais difícil, mas eu queria que você trouxesse, assim, o, o, o que que fica faltando, né? Qual que é a falta do o impacto que teria se você tivesse as mudanças de comportamento né, levasse tão a sério, com tanta importância a mudança de comportamento como é a prescrição de um remédio, assim, né? Uhum.
Então, assim, a gente presta mais atenção quando a pessoa começa a falar, né? Então, sempre quando eu vou atender uma pessoa, que eu vou dar o feedback, né, da análise que eu fiz, do atendimento, eu começo falando o seguinte: bom, a gente está vendo aqui isso, isso e isso, e do ponto de vista estratégico, a gente precisa fazer uma intervenção. A intervenção ela vai ser de estilo de vida e de medicamentosa. De estilo de vida, o tratamento é você melhorar os seus hábitos, isso e aquilo. E aí, no final, é que eu falo do remédio. Por quê? Infelizmente, hoje está no inconsciente coletivo, né, de uma forma geral, tudo ser resolvido rápido, de preferência para ontem e em caráter mágico. E a gente sabe que o remédio, vamos imaginar que a pessoa tem uma hipertensão ou que tem uma dislipidemia que seja. Se ela tem lá no examezinho de sangue dela um colesterol total de 300 e ela começar a usar uma estatina, o próximo exame de sangue dela vai estar menor, vai estar dentro da meta. Mas se ela Uhum. parar de tomar aquele remédio, porque ela entendeu que o remédio funcionou, no próximo exame que ela fizer daqui a 6 meses, depois vai estar alto de novo. E aí fica nessa ondulação, nessa alternância de exame bom e exame ruim. Então, se a pessoa não entender que o tratamento é um conjunto que envolve tratamento medicamentoso e tratamento não medicamentoso, não farmacológico, é impossível você conseguir, de fato, ajudar aquela pessoa, porque ela vai estar tratando parcialmente o problema, ela vai estar mascarando o problema. Porque, assim, acontece também, João, o seguinte, vamos continuar aqui no caso da dislipidemia. A pessoa toma o remédio, diminuiu o colesterol, mas ela também diminuiu o HDL dela, às vezes, porque o remédio acaba não ajudando nessa parte. Então, se ela não fizer intervenção com exercício físico, que ajuda a melhorar o perfil do HDL, ela não tem um benefício completo, sabe? Então, às vezes, dá aquela sensação de que resolveu, e por dentro não resolveu. E assim como na hipertensão, é um outro caso. A gente sabe que a maior parte das pessoas que têm o diagnóstico de hipertensão, tomam o remédio todos os dias, ainda assim não tem metas terapêuticas atingidas. Você imagina as pessoas que às vezes pulam, não tomam remédio. Então você Sim. não pode focar apenas, botar todos os ovos numa única caixa. O ideal é você fazer um tratamento mais amplo da pessoa e sempre fazer a intervenção do estilo de vida. Ah, não, ótimo. E aí, pensando nas intervenções de estilo de vida, né? Que aí vai ser o assunto do nosso simpósio, né? Nos dias 28 e 29 de novembro, agora de 2025. Vamos ter o primeiro simpósio aí de coaching de saúde aqui no Brasil, que vai focar bastante nessa parte de comportamento. Eu queria saber da sua história aí, como é que foi um pouquinho essa que você conheceu, que você se aproximou, que tipo de formação que você fez, né? O que que você sentiu que agregou, né, para o Uhum, seu atendimento e como é que você acha que os cardiologistas, os endocrinologistas, né, podem usar esse conhecimento associado aí às medicações para realmente trazer esse tratamento que é um tratamento completo, né, tanto de com um olhar ali de mortalidade, mas de morbidade e de qualidade de vida também, né? uhum. Assim, como eu te falei, né, lá em 2009 eu já iniciei esse trabalho em reabilitação cardíaca, isso foi, né, com o passar do tempo a gente foi aceitando mais pacientes, pacientes mais grávidos, foi uma crescente mesmo, esse serviço existe até hoje. E a sensação que eu tinha é que eu pegava o doente na pré-reabilitação, porque eu o atendia no ambulatório de cardiologia, encaminhava ele para reabilitação, ele ficava muito bem ali os 3 a 6 meses que ele ficava no processo de reabilitação, e quando eu o via depois de 1 ano, ele estava quase que igual quando ele entrou na reabilitação. Eu falei: "Então tem alguma coisa errada nisso daqui, a minha abordagem não está boa". E eu já falava de todos esses pontos, né, porque a gente tem boa intenção de falar. E aí, depois eu tive questões pessoais, fui ter filho, não sei o quê, mas quando foi, um certo dia, uma amiga minha falou assim: Você viu que tem um curso no Einstein de medicina do estilo de vida e coaching de saúde e bem-estar?" Eu falei: "Ah, olha", foi a segunda turma que eu fiz, foi em 2021, se eu não me engano, a minha turma, foi a segunda turma do Einstein de formação de medicina do estilo de vida e coaching. E aí, assim, lá eu conheci a Dani Calas e eu fiquei apaixonada por aquilo, porque eu falei: "Pronto, tá aí a resposta, né, eu não tô, assim, conseguindo trazer para o paciente o que que realmente ele precisa".
E fiquei apaixonada, assim, apaixonada mesmo, a ponto de falar, não, é isso que eu quero fazer da vida, eu acho que eu não vou nem mais atender como cardiologista. E aí eu entrei no curso de vocês, em paralelo, no finalzinho, no segundo semestre, o curso do Einstein, ele tem duração de 1 ano, né, a formação, após, e aí no segundo semestre já, eu já entrei no curso de formação de coaching de vocês, e para mim foi transformador, assim, é incrível. Existe uma Tatiane, uma médica antes e uma médica depois, sabe? De tudo. Não que eu não tivesse conexão com o paciente, mas a forma que me conecto, sabe? O rapport, assim, o entendimento de como que é, o que que dá certo, o modelo transteórico, qual o momento que o paciente está, ele está pronto, ele não está pronto, ele tem condições nesse momento de seguir com o processo de mudança, que tipo de abordagem, que pergunta, perguntas abertas. Então, tudo isso ali foi muito positivo para mim. E aí, quando eu finalizei esse curso, eu fui fazer a prova de certificação de medicina do estilo de vida e fui aplicando cada vez mais. E aí eu conseguia, e aí, obviamente, né, eu já tinha uma outra abordagem na reabilitação, que eu já não deixava a pessoa tão solta assim. Uma Uhum. vez entrando na reabilitação, ela nunca mais saía da reabilitação, ainda que fosse encontros de grupo e mais espaçados, mas para que ela tivesse essa percepção de que ela fazia parte ali do serviço, né? E foi incrível a mudança que eu consegui, os resultados, sabe? Então eu acho que é uma abertura de olhos, assim. E a coisa é tão fantástica, eu não sei se você lembra disso. Às vezes eu falava assim, quando tinha, né, demonstrações de sessão, de coaching, falava, nossa, parece uma mágica a forma que ela está fazendo, que vai conduzindo a pessoa assim, parece que a pessoa está meio hipnotizada. Aí eu falei assim, nossa, Dani Carlas, parece uma mágica. Ela, Tatiane, não é mágica, não. Isso é muito estudo, é muita ciência. Aí eu, tá certo. Aí, enfim, aí eu fui estudar um pouco mais e é apaixonante, é muito bacana mesmo e muito necessário. Legal, é muito interessante isso, porque a gente sabe disso mesmo, né? Tem que ter um certo contato, um certo apoio, né? Uma certa continuação, assim, com a pessoa, ou dentro de um serviço, ou que ela arrume um grupo, né? Porque tem, a gente sabe, né? Grupo de corrida, um dos motivos que deu muito certo é porque ele forma um grupo, né? Forma ali É uma verdade. tribo, Uma e aí comunidade, uma né? comunidade, É, isso ali é, retroalimenta, vira um estilo de vida da pessoa, né? Mas esse fato é. dela ter esses contatos com vocês lá, com certeza alimenta de novo para a pessoa não se perder totalmente. É, e também é muito interessante você falar dessa questão do coach que não é mágica, né? Porque realmente tem as bases, né, científicas, bases teóricas, onde o coach vai se apoiar, tem a metodologia, a estruturação do processo, tudo isso já estudado, né? A gente sabe que tem alguns trabalhos já publicados usando a metodologia, testando, vendo se realmente causa impacto, né? E aí eu queria saber dessa parte aí, o que que vocês estão pensando, planejando aí pro simpósio, para quem for participar do simpósio, o que que pode esperar lá Uhum. de atividade, de interação, o que que vocês estão planejando aí? Então, eu vou fazer uma parceria com o André Brito, né? O André, ele é um cardiologista intervencionista, mas ele é muito focado no acompanhamento dos doentes e também em neve, então muito bacana. A gente se conheceu, né, numa formação extra, formação principal de coaching estilo de vida, uma formação, uma mentoria de coaching em grupo. E aí a gente teve uma química bacana e a gente vai fazer esse simpósio juntos, né? É um workshop, na verdade, né? E aí a gente vai trazer 2 momentos, né, o momento principal que a gente vai falar uma parte mais técnica, mais teórica de doença cardiometabólica, de uma forma mais ampla, essa coisa de contínuo de doença, como intervir em cada ponto, como é que funciona a parte bioquímica mesmo, né, da doença, que essa coisa de não ter nenhum sintoma e a pessoa já está doente, né, avaliação laboratorial e como que você pode conversar com a pessoa sobre isso, porque é importante a pessoa que não sente nada, ela entender que ela precisa fazer mudança, porque quem está doente e sentindo um monte de coisa é um pouco menos difícil, vamos dizer assim, É, né? é, Não é que seja fácil. E uma outra coisa, até vou fazer um parênteses rapidinho aqui na questão da reabilitação, a gente tem uma janela de oportunidade ali muitas das vezes, né, João? Assim, que a pessoa teve um infarto, fez uma cirurgia cardíaca, aquele primeiro mês pós-evento, a pessoa está muito sentida, então é o momento da intervenção. de Então, aproveitar. assim, mas aproveitar. Mas voltando lá
para o nosso encontro, para o nosso workshop. Então, o primeiro momento seria esse momento, né, da parte mais cardiológica, vamos dizer assim. Um segundo momento que a gente vai trazer mais o coaching propriamente dito. Na verdade, o que a gente quer trazer, assim, de forma prática, né, não dá para a gente, sei lá, em uma hora falar de tudo de coaching, não existe essa possibilidade, mas trazer, assim, o que realmente funciona, como que as pessoas que estão lá podem dar um pontapé inicial, sair de lá já com ferramentas e com manejo mesmo, mudança da forma que ela vai atender o paciente dela para ela ter mais resultados. E despertar nela, né, o desejo para continuar nessa formação, porque é incrível, faz muita diferença. Se a gente realmente tem o propósito de estar na carreira médica ou em qualquer carreira da área de saúde, para ajudar as pessoas, né, para transformar a vida das pessoas, trazer saúde e bem-estar para as pessoas, a gente precisa saber sobre coaching de saúde e bem-estar. Hoje, com esse boom de doenças crônicas, é impossível uma pessoa, conseguir atingir esse propósito sem ter esse conhecimento de coaching de saúde e bem-estar. Então a É, ideia é mais ou menos essa. E aí só mais um detalhe, desculpa pode João, vou falar, te interromper. imagina. A gente quer muito, promover lá durante o nosso encontro algumas dinâmicas para a pessoa já fazer um treinamento. Claro que isso vai Tá. precisar ser breve, né, porque a gente não tem muito tempo, mas assim, a pessoa vai ter ali um treinamento já de como que ela vai estar, ela vai, entender a base das doenças cardiometabólicas, ela vai entender a base do coaching e ela vai colocar em prática, ela já vai sair dali com essa prática realizada. Ah, legal, já vai sair com um gostinho, experimentando um pouquinho, para ver como é que é Exato, na prática. Legal, exato. demais, demais. E eu acho que é importante para todo mundo, né? Porque por mais que a gente tenha medicamentos que estão ajudando muito, né? E ajudam muito nas doenças cardiometabólicas, agora com as doenças aí com a obesidade, sobrepeso, né? O diabetes, temos aí medicamentos que estão revolucionando a forma, né? Como a gente trata essas questões de saúde também. A gente vê também que as pessoas que tratam de maneira séria seus pacientes não negligenciam, né? Não esquecem que tem que ter a mudança de estilo de vida, tem que fazer atividade física, tem que aprender ali um pouco sobre o manejo de estresse, né? E tudo isso exige mudança, exige saber conversar com o paciente, saber em que momento, né? Qual é a receptividade que ele está para aquela abordagem, o que que ele está mais disposto naquele momento a conversar ou não, né? Como ajudar ele a caminhar um pouco para ficar um pouco mais disposto, né? A receber as informações Uhum. para dar. E no fim das contas, a gente ficar mais satisfeito com o nosso atendimento ali, mas principalmente conseguir entregar, né, o resultado final, que é saúde e qualidade de vida para os pacientes, né? Sem dúvida, É, sem dúvida. e, e o que eu vejo muito, o que eu fico um pouco angustiado, é que por mais que a gente tenha abordagens farmacológicas, né, as questões metabólicas que estão por trás dessas doenças, elas continuam e continuam gerando questões, né? A gente continua vendo os pacientes que estão, às vezes, com a pressão controlada, mas evoluindo com artrose, né, evoluindo com questões aí de próstata, evoluindo com outros problemas que o remédio não está agindo diretamente para controlar isso, mas que se tivesse tendo as mudanças de estilo de vida, né, as demências, né, tudo isso, a pessoa muito provavelmente estaria segurando esses problemas também, né? É, assim, essa questão do estilo de vida, né, o André vai ficar com essa parte, vai falar mais dessa parte, mas assim, eh, não, a gente está o tempo todo tendo reflexo do nosso estilo de vida, né, e esses reflexos eles são imediatos, a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Como você bem falou, a curto prazo, às vezes não é tão perceptível, né? É aquela irritabilidade maior, porque você não está se alimentando da melhor maneira, não está dormindo bem, então você já tem uma desbiose. Uma coisa vai levando a outra, é complexo, é interligado, né? Quando a gente fala lá dos 6 pilares da medicina do estilo de vida, eles são interligados. Então, assim, desde o primeiro momento, a pessoa já tem reflexos do seu estilo de vida. Só que muitas das vezes ela não percebe. Então, às vezes, trazer essa consciência para a pessoa, ou até fazer uma coisa que eu aprendi com vocês e que eu acho muito interessante, ao invés da gente chegar para a pessoa e falar assim, você precisa mudar isso, apontar o dedo.
que tal a gente fazer uma experiência? Você ficar uma semana fazendo isso, Uhum. isso, isso, para ver como é que você se sente. Então, trazer essa conversa, né, abrir espaço para esse tipo de conversa, esse tipo de acompanhamento, para que a pessoa tenha realmente a sensação que fez mudança e consiga dar continuidade no processo. Porque isso é o que vai fazer com que ela não tenha ou tenha menos efeitos a curto, médio e longo prazo. Porque os efeitos eles vão aparecer, não tem jeito. É. E eles são proporcionais a o quanto você está cuidando do seu estilo de vida. Nossa, ótimo você trazer isso, porque é isso também, né? Às vezes a gente está num tratamento ali que a pessoa está olhando para resultados que vão acontecer no médio e longo prazo, né? Não sei, uma perda de peso, uma prevenção de uma doença cardiovascular que vai ser lá na frente. E é importante trazer essas questões, né? Como é que está o seu humor, como é que está o seu nível de energia, né? Sua sensação de cansaço, a sua concentração no trabalho, a sua relação com seus familiares, porque tudo isso é uma coisa que a pessoa, em uma semana, ela já consegue perceber, e conforme ela vai ganhando essa consciência, isso até vai gerando mais uma vontade, né, dela manter a mudança, manter os hábitos que ela está implementando ali. Exatamente, exatamente. Eu vou trazer um exemplo aqui bem rápido, bem breve. Eu acabei de receber aqui um pedido, né, de uma análise de um exame de uma paciente, uma menina jovem de 15 anos, que eu pedi os exames, e assim, se você vai olhar o grosso dos exames, todos ok. Aí você olha uma ferritina de 24, porque tem hipermenorreia, você vê ali uma vitamina D baixíssima, porque não pega sol, 19, e aí assim, como que ela se sente? Se sente bem. Aí você vai perguntar, mas você não tem nenhum tipo de cansaço no dia a dia? Aí você vê que tem cansaço, mas a pessoa se adapta tanto à vida que às vezes ela não para se olhar, João. É, sim. Essa menina, ela tem 15 anos, mas quantos de nós, por causa de trabalho, de família, de correria, a gente não para nem para poder sentir e para perceber o que está acontecendo com a gente, né? Então, assim, a gente tem que ter esse olhar de querer buscar e de, ao mesmo tempo, abrir essa conversa com o paciente para que ele perceba e, com isso, com essa conexão, com esse trabalho contínuo, né, conjunto, melhor dizendo, a gente possa ajudá-lo. Essa é a minha visão, né, o meu ponto de vista. É esse o ponto de vista. Eu acho que quem, quem, quem tem esse ponto de vista, eu acho que precisa vir aí para o nosso simpósio, porque é isso que vai encontrar pessoas que pensam desse jeito, né? Que estão olhando as pessoas para além do resultado dos exames ali do laboratório, né? Porque a gente sabe que uma pessoa jovem que tem uma glicemia de 95, muitas vezes ela está mantendo essa glicemia às custas de muito trabalho do corpo, né? Por exemplo, né? Para manter uma insulina lá em cima, tal, mas que quando a pessoa envelhecer, ela não vai ter mais essa reserva e a coisa vai desandar, né? Por exemplo, né? Ó, e desculpa, eu vou te interromper, eu vou te falar mais. Nessa mesma menina, a insulina dela estava em 20 e ela tinha um Roma e R aumentado. Ela é magra e passa o dia comendo doce. Ou Pois seja, é. ela já tem uma resistência insulínica, uma hemoglobina glicada normal, uma glicose normal. Então, se a gente pede só lá a glicose, ainda que peça hemoglobina glicada deu normal, e você não procura ver o que ela come, se ela faz exercício ou não, não importa que ela esteja magra. Qual o percentual de gordura dela? Ela pode ter magreza aparente e ter um percentual de gordura aumentado, ter uma distribuição de gordura aumentada. Então, é uma avaliação sistêmica. É o exame, a queixa do doente, enfim, né? Não pode, a gente nunca pode depositar todos os ovos numa única caixa. A gente tem que É, conseguir ter essa visão macro, né, da coisa. Então, eu fiquei sim, com impressionada, certeza. 15 anos e já com resistência insulínica. Quer dizer, se não houver intervenção agora, que não vai ser medicamentosa, é só do estilo de vida nesse momento, o que vai acontecer daqui a 3, 4 anos? Vai começar a ter uma glicose mais alta, vai começar a ter uma Vai, hemoglobina glicada mais alta, e aí pronto. Aí a alteração a curto prazo, curto, médio prazo. E a é. longo prazo, nem E se a longo fala, né? prazo é a Uma vida doença inteira pela instalada mesmo, frente. né? Pois é, pois é. Exatamente. Então é isso, eu acho que quem quiser ter esse olhar aí e além de, né, olhar os exames, conseguir comunicar isso para os seus pacientes, conseguir trazer a pessoa
para perto de si, né? Construir essa parceria, né? Porque é uma Relação, parceria mesmo, né? Porque provavelmente se essa pessoa for em mais 5, 6, 7 médicos por aí, vão olhar os exames dela e vão falar que está tudo normal. Então, a gente precisa ter essa possibilidade, essa capacidade de construir uma boa relação com essas pessoas, para daí a gente conseguir conduzir elas e ir construindo hábitos, né, e uma saúde melhor com essa pessoa. Então, quem tiver interessado nesse tipo de trabalho, eu acho que tem muito a ganhar aqui com o nosso simpósio, dia vinte com e oito e certeza. 29 de novembro. A doutora Tatiane Afonso vai estar lá com a gente, falando mais um pouquinho sobre cardio, doenças, Prazer. várias alterações cardiovasculares, cardiometabólicas. Agradeço a nossa conversa aqui, Tati. Se você quiser falar Imagino. mais algumas palavras aí, se despedir, fique à vontade, a palavra é sua. Não, eu quero agradecer muito essa oportunidade de estar aqui hoje com você, de estar lá no dia 28. Eu realmente vou trazer o máximo de mim para esse momento, né. Eu quero muito que as pessoas que estejam lá possa sentir o mesmo que eu sinto, ter essa vibração, ter essa energia, porque mudou muito a minha vida esse conhecimento, minha vida profissional, e eu não tenho dúvidas que mudará a vida profissional de quem estiver lá com a gente nesse workshop. E será realmente uma sementinha para a pessoa depois fazer cursos, enfim, se aprofundar, né? Porque é óbvio que em 2 horas a gente não consegue entregar tudo, né? Mas meu gato apareceu aqui. Mas vai ser um gostinho que eu tenho certeza que vai ser muito positivo. E eu estou aguardando vocês lá. Muito bom, muito obrigado. A gente se encontra aí nas próximas conversas e estaremos todos aguardando você lá no nosso simpósio, dia 28 e 29 de novembro de 2025. Até É lá. isso aí. Até.